Fala rapaziada, vai começar esse primeiro vídeo que eu demorei um tanto pra poder fazer ele e eu só tô fazendo ele graças a esse jogo que me viciou durante algumas semanas, que é Expedition 33, Clair Obscur, que, cara, eu normalmente não sou de jogo de RPG, JRPG, né, por turno e coisa e tal. Mas esse me pegou de uma maneira e eu chamei o meu amigo Otto pra vir trocar uma ideia com a gente, também sobre. Fala aí, Otto. Olá, mais um que também se apaixona pelo jogo e inclusive veio. Fiquei sabendo que o que você estava jogando exatamente porque ainda dá pra reexplorar. Então, exatamente. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Eu tô deixando uma gameplay rolando de partes do jogo. É um walkthrough estendido, sem comentário, do canal Gamers Little Playground. Então, se vocês se interessaram pra dar uma olhadinha mais no jogo, vai lá dar uma olhada no canal dele. Vamos começar. A música de fundo que vocês estão ouvindo também é do Clair Obscur. E vamos começar falando de. Você lembra quando anunciaram o trailer dele? Porque eu lembro vagamente, assim. Eu fui lembrar mais ou menos quando. Depois que teve o boom da coisa, e a galera falou assim: Ah, quero ver o trailer como é que era e por que a gente não ficou sabendo. E realmente, eu tinha visto esse trailer em algum evento e, tipo, passou, tá ligado? Eu não lembrava Uhum. dele. Então, ele era um jogo que já tava meio que na minha lista, eu tava interessado, inclusive até, tipo, alguns outros amigos próximos, assim, ela, tipo, não, esse parece ser bacana, né, e tudo mais, aí até a gente Sim. ficou brincando, tipo, é o Persona europeu, É, tipo isso. é... E, tipo, até então era isso. Aí, sendo que até depois do anúncio, em certos momentos eles soltaram. Eles fizeram mais ou menos que nem a Atlus faz com os jogos dela. Que é, tipo, um vídeo detalhando mais sobre como é que é o combate, um pouco mais sobre a sua história e os combos no sistema ali e tudo mais. E a gente só, tipo, pô, bacana, bacana, bacana. Mas, assim, nunca passou por, né, na minha cabeça, de todos nós ali, que seria o que foi. De fato. Tipo, como eu falei mais cedo, eu não sou fã de RPGs de turno. Só que esse jogo, ele, é assim, do dia que ele saiu até, sei lá, 48 horas depois, eu não ouvi um ser humano falar mal, tá ligado? Tipo, todas as pessoas que eu acompanho em rede social, amigos, criadores de conteúdo e tudo mais, ninguém falou assim, não, pô, não curti muito não. Todos eles falaram, pô, isso daqui é GOT. E não só isso, né? Tipo, muitos deles que estavam na mesma situação que eu, que era tipo, não curto tanto jogo de RPG por turno, mas esse jogo é diferente. E Não, realmente. com certeza. E quem não gostou tem todo o direito de estar errado. É, Existem dois tipos de mas. pessoas, né? Os que amaram e os que estão errados, né? Exatamente, exatamente. Não, mas nenhum problema se você não gostou. Assim, só sinto muito, uma pena, beleza. Mas, cara, é difícil não ter quem não gostou desse negócio, cara. Porque E, eu mesmo digo, Clair Obscur, ele simplesmente acaba com aquele debate de que videogame é arte. E esse jogo prova que sim, videogame é arte sim. e também tem todo aquele papo de. Ah, JRPG tem um nicho. Ele já mostrou que não é bem assim, tá ligado? Que dá Com pra você fazer certeza. um JRPG bem abrangente. Ele também mostrou que JRPG, os melhores JRPGs não são só os japoneses. Tem um europeu concorrendo, tá ligado? Que provavelmente deve ganhar bastante coisa. Se ele não ganhar trilha sonora, eu sou maluco. Porque essa Olha, daí se ele acho que não não. ganhar muita coisa, tá todo mundo Não, louco. tem algumas coisas aí que é discutível, tá ligado? Porque ainda tem muito jogo pra sair, a gente tá na metade do ano, né? Isso daqui tá sendo Sim, sim, sim. gravado em junho, então estamos na metade do ano e ainda tem bastante chão pra correr aí durante o ano. Ainda
existe um mundo onde ele não ganhe tudo, tá ligado? Mas eu acho que, assim, se tem uma coisa... Mas já ganhou o coração de todos. Exato. Se tem uma coisa que eu acho muito difícil ele não ganhar, é trilha sonora. Pra mim, assim, é surreal. É bizarro. Com certeza, com certeza. Que inclusive é uma coisa que você tava comentando mais cedo comigo, né? Sobre o cara que fez toda a trilha sonora, né? Sim, exatamente. Ele foi simplesmente encontrado no SoundCloud pelos desenvolvedores, entraram em contato com o cara e aí, tipo, tá, beleza. E aí você coloca até o meme do cara tocando piano, pegando fogo assim. E foi assim que ele criou a trilha sonora. Porra, é bizarro, assim, como o cara conseguiu, né? Tipo. Assim. É só a galera ter um pouquinho de paixão pela coisa e vontade de fazer o bagulho direito que sai uma obra de arte dessa. Uma outra coisa que vontade, falta de pressão, também. falta de cobrança, de pressa. Também. E também uma liberdade, né? Porque, pra quem não sabe, foi produzido por pessoas que saíram da Ubisoft. Ou, se eu não me engano, foi um cara que saiu e criou a Sandfall, não foi? Uma coisa assim? Foi um ex-desenvolvedor da Ubisoft e aí ele foi meio que capinando a galera pra criar o projeto. Então, tipo, você vê muita paixão, muita liberdade, tá ligado? Nesse projeto, é bizarro. É um jogo 100% francês, cara. E ele aceita os, entre aspas, estereótipos, tá ligado? Sim, exato. Não é à toa que o próprio presidente elogiou os caras nas redes sociais, né? Assim, parabéns pro Clair Obscur, cara. Fantástico isso. Muito bom. E não só isso, né? A gente chama ele de um double A, né? Porque ele não teve tanta gente trabalhando, não teve tanto investimento, mas também não foi tão baixo, né? Então, nesse caso, a Kepler, eu imagino que entrou por grande parte na questão de distribuição do jogo. Sim. Deve ter ajudado com um pouco de renda também, né? Porque imagino que fazer um jogo desse não deve ser barato. Bom, até onde eu vi foram 5 anos de desenvolvimento, né? E recentemente, acho que uns 15 dias depois que o jogo lançou, eles deixaram público tipo, um vídeo de como era 3 anos atrás. Que doideira. Do lançamento do jogo. E hoje em dia tá lançando o Mind's Eye. Você sabe quantos anos de desenvolvimento teve Mind's Eye? Nossa, o Mind's Eye eu não faço ideia. Então, eu também não tenho, mas eu duvido que tenha sido menos do que, sei lá, 3, 4 anos, tá ligado? Duvido muito. Uhum. E o jogo saiu, assim, horroroso. Mas enfim, né, é aquela parada, né? Quando você quer desenvolver o bagulho, tem todas as ferramentas, tem a liberdade, você consegue fazer um produto decente, né? Uhum. Mas vamos entrar um pouco mais no jogo agora. Sobre o que é Clair Obscur, Otto? Cara, tentando não estragar para as outras pessoas, porque depois que você joga, a vibe tá completamente diferente. Clair Obscur se passa basicamente focando numa cidade chamada Lumière, que... Ai, desculpa. Fica tranquilo. Que se passa numa cidade chamada Lumière, que claramente é Paris ali, né? Algo muito semelhante a Paris. Que tem a Torre Eiffel brochada, inclusive. E nesse mundo, né? Logo, tipo, na distância dessa cidade, existe meio que um monolito ao longe de Lumière, onde está marcado o número 34. E uma moça ali também, tipo, sentada. Você conhece um grupo de pessoas, você joga... Ih, caralho, peraí. Peraí, deixa eu até tomar uma água, mano. Desculpa aí. Mas enquanto isso eu vou falando. Você joga com umas pessoas, tem certos relacionamentos. A gente conhece o Gustav, que é nosso protagonista no começo do jogo. E ele tem toda ali uma parada de gostar muito de flores e coisa e tal. E ele parece que tá num momento meio conturbado. E a gente descobre o porquê que ele está num momento conturbado. Que é porque vai rolar o Gumage, né? E aí o Gumage é
um evento que acontece todos os anos com pessoas que tem aquela determinada idade que tá mostrando no monolito que o Otto comentou, né? E aí tem todo digamos, um ritual de passagem, é algo parecido com isso, né? Envolvendo... Exato. Pode falar? Exato. E até por isso, de acordo com o que as pessoas falam, você vai percebendo que devido a essa questão desse gomage, que significa inclusive desaparecer, ou algo semelhante em francês, começou a criar uma cultura dentro dessa cidade de pessoas fazerem expedições e ir encontrar essa moça chamada Artífice e tentar parar com isso. Tentar acabar com o gomage. E aí... Não, pode falar. Pode dizer, desculpa. Não, eu que te interrompi, vai. E aí na esperança de acabar com esse, vamos dizer, esse genocídio, né, entre aquelas pessoas, eles ficam esperançosos que a cada ano a Artífice pare de diminuir o número. Eis que você acaba chegando no número 33, logo no início do jogo. Que pra quem não entendeu, 33 é a idade das pessoas que vão ser... não dá pra tornar gumajar um verbo, né? Gumajar. Que vão desaparecer, né? Que vão desaparecer, né? E... o que é bastante interessante, porque aí você já entra no pensamento de tipo... então... não existem pessoas acima de 34 anos. Já é uma sociedade meio diferente, né? Tipo, eu tenho praticamente essa idade e seria bem estranho ter uma sociedade onde só tem pessoas da minha idade pra baixo, tá ligado? Ainda mais com 30 e tantos anos. E, bom... E aí, até dentro da filosofia deles, no que você vai conversando com alguns NPCs, tipo, você entra numa matemática meio mórbida. Porque entra muito aquela questão do tipo, não, porque você precisa gerar um filho pra expedição futura, pra tentar salvar, e tipo... Mas se o seu filho nascer agora, até o ponto de chegar na idade dele, quer dizer que ele vai viver só até os 15, sabe? Tipo, uns negócios assim. E não só isso, né? Se você for parar pra pensar ali, eles tinham mais... de 15 a 18 oportunidades, entre aspas, assim, sim, sabe? Sim. Que oportunidades decentes. Até chegar, sei lá, em 15 anos de idade, da galera de 15 anos de idade, que a partir daí é chance zero, né? Não que com 16, 17, 18 tem alguma oportunidade, mas... tipo, dos 15 pra baixo você sabe que já não dá mais, então já dá pra pensar nesse nível, né? Mas é bastante interessante essa parada, porque você mesmo, o jogo ele não não fica empurrando esse tipo de coisa em você. É muita coisa de você dialogar com um NPC e coisa e tal, e você vai construindo isso na sua cabeça, tá ligado? Isso que eu acabei de falar, de tipo, imagina que nos 15 anos já não vai ter mais chance nenhuma. Fui eu que inventei, tá ligado? Não tem ninguém falando isso no jogo. Mas parando pra pensar, se chegasse nisso, não ia dar. Tá ligado? É muito... A narrativa do jogo, por mais que ela tenha bastante cutscene, tem bastante diálogo, é muito conversar com os NPCs e realmente observar ao seu redor. Os cenários, ver todas as coisas ali, tipo... É tanto direto quanto subjetivo. É verdade. E, bom, eu imagino que isso é uma boa introdução para as pessoas, né, que nunca jogaram e nunca viram nada do tipo. Eu recomendo a todos jogar. Daqui pra frente eu vou liberar spoiler, tá? Então, daqui pra frente, tu fica à vontade, pode dar spoiler, porque a gente vai conversar sobre nossas experiências no jogo e as nossas opiniões dele, né? Apesar da gente já estar falando muito bem dele, tem muita coisa ainda pra falar. Como por exemplo, esse começo dele, eu senti que ele por mais que é o começo de jogo, a introdução, por ele não ser um jogo de turno comum, ele tem que te ensinar algumas coisas. Pra quem não sabe, o Clair Obscur,
ele tem um sistema de parry e um sistema de esquiva e um sistema de pulo dentro da luta. Então, ela não é completamente por turno, tipo, o seu inimigo vai bater, você vai apanhar. Não é assim. Se você for bom o suficiente, você não apanha o jogo inteiro. Se você não conseguir, não deixar, tá ligado? Se você souber o parry de core salteado de todos os inimigos, você não apanha no jogo. Simples assim. Então, é algo que ele vai te introduzindo conforme o tempo vai passando, né? O comecinho do jogo. E eu só fui clicar na gameplay depois de, sei lá, umas 2, 3 horas, assim. Até porque tem muita cutscene, ela acaba tomando muito tempo também, né? Mas depois, no momento em que clica a gameplay, você começa a entender, você passa a entender a parada dos Pictos e dos Luminas e coisa do tipo, que foi uma coisa que de começo eu não entendi nada. Eu tive até que perguntar pra um amigo que tava jogando, eu falei, mano, qual é que é a parada desses Luminas? Ele falou, então, é o seguinte, você tem que usar em pelo menos 4 batalhas pra virar um Lumina e o Lumina vira um passivo, e aí você não precisa mais ter aquele item equipado pra conseguir o efeito dele. Eu falei, porra, interessante. E aí, a partir daí, desenvolve muita coisa, né? Então, é um sistema bem confuso de início. Pô, eu diria que, tipo, deveras complexo em comparação até a outros RPGs que você pode jogar atualmente. Mas, realmente, o que você disse, tipo, uma vez que você entende, você, tipo, putz, então, tipo, quer dizer que eu posso equipar 3 coisas aqui que vão me dar não só um efeito de passiva, mas também vão me dar status, né? E pode ser vida, defesa, ataque, velocidade. Chance de crítico. E a passiva do próprio item. Aí nisso, de tabela, você exatamente como você disse, né? Depois dessas 4 batalhas, fica ali a sua biblioteca de diversas passivas que você tem uma quantidade de pontos pra poder pagar e você ter ela ativa no seu boneco. E eu vou te falar, pra mim é um problema, viu? Porque eu adoro coletar coisa. Adoro. Então, nossa, aquela sensação de accomplishment, tá ligado? Porra, peguei mais um. E agora, não importa, eu nunca vou usar o bagulho que quando você morre você dá shield pro seu amigo, mas eu vou upar isso porque eu quero ter ele na minha... eu quero ver minha planilha do Excel preenchida. Exato. E não só isso, quando você chega nesse nível, você chega no meu endgame, eu já tava levando 90 e tantos lá, acho que 92, 93, já tava dando um shot em tudo, né? E aí eu quase assim, foi por pouco, eu quase entrei na pira de... E se eu farmar uma Lumina e colocar todos os Pictos num personagem só? Colocar todas as Luminas. Eu quase cheguei nesse nível, tá ligado? Eu cheguei a farmar um pouquinho, minha Maeli tava com 400 Luminas nela, tá ligado? 400 pontos de Lumina. Então ela já tava giga, assim, ela já matava todo mundo só de olhar pra pessoa. Então, é um problema pra mim, tá ligado? É meio viciadinho. Eu tive que me forçar a terminar o jogo, porque senão eu não ia... Até hoje eu tava jogando. Tá? Nunca ia terminar. Não, jamais. E também uma coisa bastante interessante da gente falar é em relação a história do jogo, né? Porque como a gente comentou bastante também, essa introdução toda que a gente tem no começo, ela já é um ponto de partida interessante que te deixa com aquele... Pô, o que é isso? O que tá acontecendo? Quero saber mais. E aí a gente tem muita coisa através de cutscene, né? Derrotando boss e coisa do tipo. A gente começa só com um personagem, né? Que é o Gustav. E aí a gente encontra depois a Lune, que é, entre aspas, a maga do time, maga / healer. E aí a gente encontra a Maeli, depois encontra a Ciel e vai encontrando os personagens pra entrar na party. E ele é bem corajoso na hora de contar a história, né? Porque ele fez várias escolhas das quais eu não esperava nem um pouco. Cara, exatamente. Foram ousados demais. Só que o que eles acertaram foram em que todos os personagens são bons na medida certa. Exatamente. Sabe? Tipo, todo mundo funciona bem sozinho, assim como funciona bem em grupo. E aí, tipo,
não importa quem seja, eu já gosto desses personagens, sabe? Assim, tipo. É difícil explicar, mas os personagens são tão ricos quanto o jogo, saca? E uma coisa muito legal também é que a gente tinha comentado do cara do SoundCloud, você também me falou que a atriz que fez não sei se foi a voz da Lune, ou a captura de movimento da Lune, também participou da parte de roteiro, não é? Isso, ela se candidatou a ser uma personagem, fez teste, se eu não me engano, pra voz mesmo. E no fim ela acabou entrando na equipe de roteiro junto do que ela fez a Lune mesmo. Cara, é muito doido, porque se você parar pra analisar direito, todos eles têm uma profundidade que a gente considera uma profundidade decente, assim. Assim, eu sei que o jogo, as pessoas terminam por volta ali das 25, 30 horas, e quer queira, quer não, 25, 30 horas não é um tempo, é grande, mas não é um tempo absurdo pra você contar a história de 6, 7, 8 personagens, sabe? E mesmo assim eles conseguem fazer um trabalho muito bom em contar a história, né? Tipo, por exemplo, a Lune, a gente consegue definir ela como uma estudiosa, pô, o pilar, um dos pilares do grupo, né? Aí a gente vai pro Gustav, que ele era aquele que ia até o final pela causa. O mocinho, o herói, o clássico, exato. né? E inclusive todo mundo do grupo tira sarro dele por ele ser, tipo, nossa, sempre o heróizinho, sempre exato. o protagonista. E, pô, então a gente consegue se aprofundar em todos, e inclusive uma coisa bem interessante é que eles nos recompensa por explorar esse tipo de aspecto do jogo, né, de história. Então, tipo, pô, às vezes você sai trocando ideia com todos os NPCs no lugar que tem disponível, e isso te recompensa. O NPC que você conversou, ele te dá uma missãozinha, você vai fazer uma missãozinha e ele te recompensa. Ou um NPC que você conversou, tem uma linha de diálogo com tal personagem, você pode trocar entre eles, né, quando você está andando com os personagens. Com um personagem tem uma linha de diálogo, com outro tem outra linha de diálogo. Tem certas linhas de diálogo que só funcionam com um personagem, tá ligado? Então ele acaba te fazendo explorar o jogo e te recompensando, principalmente dentro do acampamento, né? Que é onde a gente pode upar as nossas habilidades e coisa e tal. As armas, né? E é onde a fórmula do Persona brilha ali, né? Exato. Basicamente. Que é fazer toda a relacionamento entre os personagens, né? Upar o relacionamento entre eles. E ele te recompensa com uma habilidade muito foda. Normalmente. Sim, cada personagem vai ganhando habilidades do especial específico, né? Que ele te dá mais pra frente no jogo. É. E que são ferramentas muito fortes e você só tem se você quiser se aprofundar na história daquele boneco ali que você quer conversar, entendeu? Cara, eu fico pensando as pessoas que não fizeram todas as histórias e coisas do tipo e nunca tiveram a luta entre Monoko versus Golga, tá ligado? Eu fico pensando assim, tipo, porra, eles perderam uma baita de uma conversa, uma baita de uma luta, tipo, uma baita diversão, tá ligado? E um resultado maravilhoso também. Eu acho que um dos pontos que pra mim mais se destacaram no jogo é que ele todo é redondinho. De uma certa maneira você não tem nenhum lugar que você vai que não tenha um propósito, ou que não tenha algo ali, ou alguma coisa que você faça e você não vai ter algo em troca, por mais que seja até, tipo, roupinha, cara. Você vai ganhar roupinha a rodo. Mas é roupinha, cara, é legal, aí você tipo, pode trocar a qualquer hora e vale o detalhe de que todas as roupinhas e cabelos são diferentes na própria cutscene. Não nas cutscenes não fica o padrão, fica do jeito que você deixou equipado. Tem acho que uma cutscene lá no final, tipo uma das últimas cutscenes que a roupa muda. Só. Todas as outras é as escaralhadas que tu coloca. Tem uma roupa lá, é separado, né, em roupas e cabelo.
Tem um cabelo que dá pra você pegar que na verdade não é um cabelo, é careca, né? Então, tipo, tu pode ter todos os personagens carecas e eles vão aparecer careca em todas as cutscenes. Ponto, tá ligado? Dá pra fazer umas coisas bem legal. E uma coisa também muito boa de comentar que a gente tava falando sobre o sistema de batalha é os personagens, eles são bem únicos, né? Tipo, qual grupo que você fez? Porque o meu foi endgame, né? Foi Maeli, Monoko e Seal. Foram esses 3 que eu mantive desde que o Monoko entrou no grupo, ele nunca mais saiu, e aí eu precisava de uma healer, foi a Seal porque eu não queria a Lune, e aí a Maeli era o damage dealer, que ela virou minha bomba. Geralmente os bagulho não passava de 2 rounds. Pra mim era basicamente essa estrutura também. Era essa a ideia, assim. Eu imagino que a gente jogou mais ou menos parecido, mas eu tenho amigos que fizeram a Lune full dano, um negócio assim, a Ciel full buff. Teve um amigo meu que fez Verso, Lune e Maeli, eu acho, se eu não me engano. Então ele jogou bem diferente de mim e ele tava dando dano igual também. Então dá pra você fazer com todos. E eu acho uma coisa interessante de destacar que pra mim, cara, isso é o novo padrão, tá? Não existe não existir mais isso. Que é simplesmente a questão simplesmente a questão de, tipo, no combate, você sempre tá... Imagine todos os RPGs que você jogou na sua vida. Uhum. E você sempre tem o limite do grupo no combate é 3, vamos dizer assim, né? Tá. Padrão, assim, Okay. 3. Mas você está com um grupo de 8 ou 7 pessoas. E você só joga com aqueles 3 principais que você escolhe pra participar. Aí esses 3 morrem, ou às vezes até o protagonista só morre, eu acho muito merda isso, inclusive. Mas vamos dizer que os 3 do grupo morrem, e aí game over, tenta fazer de novo. Aí, cara, é que o Clair Obscur te impressiona mais uma vez, te surpreende de novo na questão de que, tipo, ele te aparece a opção: você quer tentar com o resto do grupo? Não, cara. Não, cara, não acredito que vocês estão fazendo um negócio desse pra mim. Às vezes falta, tipo, muito pouco. Falta, sei lá, 2% da vida do boss ou do inimigo. E aí, tipo, pô, tu morreu com o seu grupo principal, o grupo que você upa, o grupo que você se importa, o grupo que você gasta recurso. E aí, tipo, pô, 2% eu acho que essa galera dá conta, tá ligado? Obviamente que vai ser um time muito mais fraco, porque você não usa, porque são 2 personagens em vez de 3... Mas, normalmente, pra esse tipo de luta, tipo... falta pouquinha vida do inimigo. Você tem uma chance, uma segunda chance de ganhar ali. E dá um certo protagonismo, né? Pros personagens que você não usa tanto, né? Tipo, pô... Às vezes a batalha é muito difícil, você morre com o time principal... E consegue, de algum jeito, com alguma estratégia... Ganhar com o time secundário e você fala... Porra, esses caras é muito bom, tá ligado? É todo um trabalho também que é feito, né? E realmente o que você falou é verdade, né? Eu não imagino que daqui pra frente os jogos não farão diferente disso, né? Cara, se o Persona 4 Revival não tiver isso, não presta. Você vai falar isso, de verdade. O Persona vai ficar maluco. Não, mas pra mim é um novo mínimo. E se a Sega Atlus estiver esperta, ela vai implementar isso daí. Eu acho, pra mim, o novo certo de batalha por turno já é ter esquiva e interação. Exato. Não só uma lista no qual você seleciona o poderzinho e você pula até a animação que você cansou de ver já. Cara, até eu tava pensando, uma das coisas que foi me afastando de Pokémon com o tempo passando foi a batalha, tá ligado? Porque eu já não gosto tanto de batalha por turno. Então, você ter que depender de estudar golpe e estudar tipo... E, pô, isso daqui vai ser bom contra aquele. Quando entrar outro personagem eu tenho que mudar o Pokémon e coisa do tipo. Parece que ficou no passado, tá ligado? Eu gostaria de poder usar um Pokémon só durante muito tempo. E só trocar caso eu queira, tá ligado? Óbvio que ainda a parte dos tipos é muito importante e tudo mais. Mas eu lembro muito bem de quando eu era moleque. Sei lá, no Pokémon Ruby, que era o que eu tinha. Eu pegava o Swampert...
e eu ia com o Swampert do começo ao fim e eu sapecava todo mundo com só o Swampert, tá ligado? Porque ele tinha terra e... ele tinha elemento de terra e elemento de água. Então ele dava conta de bicho de fogo, tá ligado? Que era, aliás, o contrário, né? Ele dava conta de bicho de elétrico, que era o ponto fraco dele. Então, eu gostava muito de fazer isso. Pra mim, eu não vejo muito sentido em não ter essas interações, tá ligado? Uhum. E no final das contas, eu não sei se você sentiu isso, mas a vibe do jogo, ela acaba dando um sentimento de que você tá jogando um jogo rítmico, tá ligado? Com certeza. Porque todas as ações que você faz, tanto pra parry quanto pra desviar, e depois com os Quick Time Events na hora de atacar e tudo mais, parece que você tá ritmando um jogo, tá ligado? Então vai chegar um momento em que você vai, por exemplo, o seu ataque, você vai saber o timing exato do que você precisa fazer pra o ataque ter 100% de eficiência, tá ligado? Isso é foda. Não, com certeza. Como eu disse, né? Caralho, mano, minha garganta tá foda hoje. Como eu disse, né? Ele traz a interatividade ali. Tipo, eu não vejo desde Azura's Wrath um jogo usar tão bem Quick Time Event. Eu nunca joguei Azuras, mas eu tô ligado que ele é chefe nisso. É uma relíquia, cara. É uma relíquia. E o triste é que ele só saiu naquela época, né? Só saiu pra console, nem pra PC tem Azuras. Ficou no Xbox. Morreu ali. Meu, um dia vão lembrar dele, tenho certeza. Isso com certeza vai acontecer, mas Eu anseio por esse dia. não sabe se quando. Aí eu vou ter oportunidade de jogar, né? Mas eu lembro Com muito certeza. sei lá, God of War, que usava Quick. Tudo bem que era muito em boss e coisa do tipo, mas usava Quick Time Event muito bem também. Ah, sim, sim. Não, e recentemente eu até digo que o Final Fantasy XVI é um Azura's Wrath novo que eu queria ter, entendeu? Tão bom quanto e excelente. E aí, uma curiosidade que é o dublador do Clive, protagonista do Final Fantasy XVI, dubla o verso em Expedition 33. Que coisa louca. Eu não manjo nada de Final Fantasy. Eu joguei pouquíssima coisa de Final Fantasy. Mas é interessante, né? Porque eu imagino que muita gente, muito do público de Final Fantasy, com certeza jogou Clair Obscur, né? Então já é um ponto positivo. A galera falou, pô, essa voz aqui eu conheço ela de algum lugar. Com certeza. E pulando um pouco pra parte da história, aqui full spoiler, galera. Se você, né, já falo, já deu muito spoiler, mas eu não esperava que eles iam matar o Gustave. Acho que ninguém esperava. Eu não esperava nem um pouco. Ninguém, cara, ninguém. Eu juro por Deus, até o final do ato 2 eu tava falando assim, não, o Gustavo vai reviver, vai voltar, e foda-se. Por isso que eles enterraram o braço dele em algum lugar, senão tinha deixado aquela porra lá e foda-se, tá ligado? Mas não voltou. De jeito nenhum. Não, cara, eles fizeram a Ares antes, mais cedo. Cara, Eles fizeram a Ares mais cedo. Não tão tarde, mas mais cedo. Então, não, sim, que eles foram enterrar, você diz? Não, a Ares do Final Fantasy VII... Ah, tipo, não, mas aí tu tá entrando lá... Aí tu tá entrando num ponto que eu já não sei. Eu joguei Final Fantasy VII muito pouco. Não sei quem é a Ares. É que eu joguei o clássico, então... Mas, tipo, pô, eu fiquei, assim, real esperando que o Gustavo ia voltar, tá ligado? Cara, assim, eu tive amigos que pensaram a mesma coisa. Falaram, eu não acho que ele tá morto. Não sei. Eu fiquei muito tempo, assim, tipo, pô... Aqui a galera... sei lá, eles vão achar um jeito de toda essa galera que tá petrificada ou tá morta... Eles vão achar algum jeito de reviver e vão reviver o Gustav, tá ligado? No final das contas, acharam um jeito, não de reviver, mas de meio que trazer eles de volta. Só que não era nada a ver com o que a gente tava pensando, né? Não, cara, porque aí você nunca esperava que esse jogo seria o episódio da bateria do carro do Rick and Morty, cara. Realmente.
Que é o o mundo dentro do mundo dentro do mundo, né? Exatamente, Tá ligado? exatamente. Realmente não esperar por isso. E no final, assim, no Big Picture, quando você termina o jogo e tudo mais, você vê, assim, porra, casos de família pra caralho, tá ligado? Porra, Ah, porra. como é que é o nome daquela moça que apresenta lá? Renata Bomparto, sei lá o nome dela. Volpato. Bomparto. Acho que é Volpato, né? Mas enfim, tem lá o caso de família, assim, é incrível, né? E é doideira. Inclusive, aproveitando aqui, como não tem roteiro, a gente tá no modo escaralhado, qual foi o seu final? Cara, eu sabia que moralmente. Ih, peraí. Cara, eu sabia que. Qual seria a escolha moralmente certa. E você não Mas fez ela. eu não fiz porque eu fui na lógica de, mano, essa luta deve ser mó treta e a Maeli tá mais forte que o meu verso. Eu só fui nessa lógica. Que eu falei, mano, eu não quero sofrer, assim, pra brigar, Sabe entendeu? de uma Eu não coisa? quero. Eu pensei nisso também, só que eu encarei as consequências. Ah, não me vem, não vem me julgar, não. Não tô te julgando. Inclusive, Ah. não é um julgamento pra mim. Inclusive, eu nem via o outro final. Eu não sei até agora como é que termina o outro final. Mas o final. Eu escolhi o final onde eu mato a Maeli, né? Uhum. E você escolheu então o que mata o verso, correto? Isso, exatamente. Eu não tenho a menor ideia do que acontece, mas eu. Eu pensei ali no tipo. Eu tava até comentando com esse amigo meu. Falei, é uma. Ele falou assim: o certo a se fazer é encarar o luto. Falei, realmente, é isso mesmo, né? Encarar o luto é um ponto de vista muito mais interessante, é muito mais saudável no final das contas, né? Ah, sim. No final do dia é sempre a melhor opção Depois eu que. nem sei se eu quero ver qual é o outro final pra não ficar puto, tá ligado? Não sei se eu quero. Tá ligado? Porque Se quiser, eu até falo. Você não. pode Se você não falar, se por mim importa. não tem problema nenhum. Cara, basicamente, tipo, é um final muito mórbido. Porque aí é exatamente aquela questão de, tipo, agora a Maeli é a artífice. Ok. E que ela entrou. Que entra toda aquela discussão até antes com o Renoir, do tipo, eu não tenho um futuro lá fora, minha vida agora é aqui eu vou viver bem, viver do jeito que eu quero, sabe assim? Sim. E aí, isso realmente acontece. Só que assim, fica tudo meio que numa vibe. Mano, todo mundo volta, ela revive todo mundo. Tá lá o Gustavo, tá lá a Lumière, Caramba. todo mundo Olha, ele feliz e todo mundo voltou, eu não vivo. tava errado. Ele voltou, você não tava errado, exato. No final dela, você não tava errado. Então, tipo, e aí tá ela lá feliz em Lumière, e nossa, um mundo lindo, todo mundo vivo, que não sei o que lá. E os aprendizes, as crianças aprendizes do Gustavo, e aí meio que vai ter uma apresentação de piano até lá no teatro em Lumière. E aí, tipo, tá todo mundo organizado, bem vestido ali, tá, só esperando começar. E aí, no que você entra, você senta ali na fileira da frente com a Maeli, a Lune, toda a galerinha que você conhece ali. Eis que, até a mulher do Gustavo, inclusive, né? A mulher que sumiu no começo do jogo, por causa do Gomage, ela Sim. tá lá do lado dele. E aí, eis que entra no palco o verso pra tocar piano. Olha só. E aí, assim, mano, entra tipo uma vibe super mórbida e, tipo, fica em preto e branco e é o verso, tipo, olhando pra ela olhando pra ele, tipo, começando a tocar piano. Nossa, cara, é assim. É péssimas vibes, cara. Péssimas vibes. Bom, a outra Porque... também. Pode falar. Não, mas é porque entra exatamente na questão de que, tipo, cara, ali é assim, você é meu bonequinho agora e a gente vai ficar aqui pra sempre, filho da puta. Isso é estranho. Você entendeu? Tipo, agora a gente vai viver essa é a nossa vida agora, sabe? Eu não vou sair daqui, entendeu? E aí fica Não toda vou essa sair, vibe. não vou deixar ninguém sair, tá ligado? Exato. E aí, tipo, caralho, mano, que merda, né? E aí do verso você já tem um final, digamos assim, mais bonito. Ele é mais respeitoso, digamos assim, né? Com os que foram. Cara, sim, perfeito. Muito bem, precisamente. Que é a galera, tipo, fazendo um velório pro verso, né? Que ele tinha falecido, né? Ele tinha, entre aspas, ele morreu por causa da Maeli, né? Por causa da Alicia, né?
no caso. É, exato. Então, eles estão ali meio que fazendo aquele velório em respeito a ele, né, e tudo mais, as memórias dele, porque aquele era o último resquício de memória dele dentro do quadro e tudo mais. E tem a ceninha final ali que deu uma balançada que eu vou te falar, hein, que é a galera dando tchau ali, sumindo, tá ligado? Nossa, Porra, aquilo ali sim. deu uma balançada legal. E é... Só pra gente finalizar também, porque já estamos em 40 minutos e não conseguimos falar nada do jogo quase. Mas... eu fiquei com um sentimento de... pô, se eles quiserem, eles conseguem fazer uma continuação. Você sentiu? Nossa, não. Não? Desculpa, Pra você, não. acabou ali, acabou. Cara, acabou ali pra mim, acabou. E eu digo isso que, tipo, tem muita, por exemplo, muita série que eu vejo assim, tipo, cara, e a primeira temporada é tão redondinha, Sim. tão fechadinha, e, tipo, cara, não precisa ter outra coisa. Tipo, isso aqui já acabou com um sentimento muito gostoso. Eu que eu concordo. acho que se tiver um outro, não vai ser a mesma coisa. Eu concordo, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. Sabe com o quê? Você lembra quando tinha muito diálogo com a... não lembro se era com a mãe ou com a irmã, com a Cleia ou com a mãe lá. Enfim. Com a Cleia. Que eram diálogos do tipo... pô, você não precisa disso, o mundo lá fora... nossa família tá passando por muitos problemas... nossa família tem esse poder de fazer não sei o que lá. Tipo, falando como se... Tem coisa rolando do lado de fora, tá ligado? Que a gente não tem a menor ideia. Dá pra expandir o universo. Exato. Tipo, a continuação não do mundo ali dentro do quadro, porque aquele acabou. Mas a continuação de tipo, pô, todo mundo saiu pra vida que nos pertence e tá rolando alguma coisa com a família ali, tá ligado? Porque existem diálogos que indicam esse tipo de coisa, tá ligado? Não, faz sentido. Eu entendo onde você quer chegar aqui. E, cara, nesse sentido, beleza. Dá pra fazer uma continuaçãozinha, tipo, aí você bota um Clair Obscure e alguma outra coisa, entendeu? Daria pra ser até tipo um prequel, tá ligado? Que mostra, sei lá, os acontecimentos até Expedition 33, tá ligado? Que mostra mais do Verso Vivo, que mostra mais do Renoir com a família e explorando... Então, eu não sei, porque nesse sentido você já, depois que você termina, você já tem personagens que você odeia, entendeu? Assim como você tem personagens que você ama. E aí, talvez fazer um prequel é meio... mas eu acho que, tipo, eu nunca sou a favor do o universo prequel. pode ser interessante. Eu nunca sou a favor do prequel. Pra mim, prequel é perda de tempo. É realmente o que você falou. É uma coisa que já tá pré-estabelecida, né? Não tem porque você querer voltar no fim, a explicar. Você vai me levar por onde eu comecei. Eu já sei o que vai acontecer, galera. Eu não quero saber o que veio antes. Então... Eu acho que ainda existe um espaço aí, mas também não ficaria nem um pouco triste se eles investissem, sei lá, numa nova IP, coisa do tipo, porque, pô, se eles já fizeram isso, que continuem fazendo coisas boas nesse nível. Se for feito da mesma maneira. Não importa o que vocês vão fazer, vocês vão fazer jogo, sei lá, de skate. Vão fazer o Skate Obscure 35. Foda-se, tá ligado? Pra mim, vocês têm a liberdade, porque vocês já me ganharam, tá ligado? Feito com carinho, cara. Com esse carinho francês, eu aceito. Com esse carinho de baguete, não tem como. Bom, considerações finais, Otto, só pra gente finalizar. Magnifique. Cara, virou francês do nada. Ah, não, cara, todo mundo vira francês depois de jogar esse jogo, porque é a trilha... São os personagens que mesmo você jogando em inglês, você vê o merde, putain, essas coisas assim. É fantástico. É incrível. É realmente assim, um ótimo jogo. Uma das melhores surpresas do ano, sem menor dúvida. E que, como a gente já comentou antes, imagino que vai ganhar. Alguma coisa ele vai ganhar. Eu duvido muito que ele saia de mão vazia no Game Awards do ano que vem. Não existe esse universo. Também acho que não existe. E pra finalizar, eu também faço das suas palavras a minha. Esse jogo é absurdo.
eu gosto de recomendar ele, principalmente para quem nunca jogou um jogo de turno e coisa do tipo, um JRPG, e quer ter uma experiência. Eu acho que esse jogo é uma ótima porta de entrada, porque ele quebra muito dos pontos do JRPG, né? O fato dele ser muito mais dinâmico na batalha, ele acaba aliviando esse lado. Então, se você gosta de história boa, jogo bom, super criativo, mas tem um pezinho atrás, dá uma oportunidade pro Expedition, vale muito a pena. E não só isso, comparado aos jogos que estão saindo hoje a, sei lá, 350, 400 reais, esse tá saindo super barato, né? Tipo, super barato, porra, pra realidade brasileira ainda é caro, né? Mas ele tá saindo a 198, 199, 200 reais, por aí. Então, e tá incluso no Game Pass e também. Tá no Game Pass também. Vale notar. Se você for jogar e tem um Game Pass liberado lá, ou se não, se quer assinar o Game Pass só pra jogar esse jogo, também vale muito a pena. O Game Pass tá o quê? 40 e poucos reais hoje em dia? Tá, quase 50, mas, porra, por um mêsinho ali dá pra. Ah, não, oxe, dá pra um mêsinho dá pra você se afundar em Expedition. Não tem como. Enfim, excelente jogo, recomendo a todos. E normalmente a gente aqui no canal eu falo mais de anime e mangá, mas esse jogo ele me obrigou a falar dele, porque eu precisava falar dele, tá ligado? Já conversei com todos os amigos que estavam jogando, mas eu precisava falar. Se você achou interessante, quer acrescentar alguma coisa, quer falar alguma coisa que a gente deixou passar, muita coisa da gente deixou passar, porque estamos com 40 e tantos minutos e mesmo assim a gente não falou tudo que deveria, pode deixar nos comentários. Pode falar. Ah, não, desculpa. Não, vai fundo. Eu não vou cortar nada, tá? Só porque você fique sabendo. Ah, não, é que eu achei que isso aí era pra eu falar, não pra comentar. Não. Se alguém quiser deixar algum comentário aí embaixo, falando alguma coisa, estão super bem-vindos. Otto, qual suas redes sociais? Se você quiser divulgar também, né? Senão, não precisa. Pode me seguir. A única rede social que eu uso mesmo é o Blue Sky, que é @ottoboy. Então, é uma piada com Otto e Motoboy, então É OTTO Boy, correto? Isso, exatamente. Muito obrigado. E é isso, só no Blue Sky, ou até mesmo no caso no site geeksunited.com.br, que é onde eu também escrevo análise de jogos, notícias e tudo mais. Show de bola. Muito obrigado pela presença, Otto. Foi muito interessante discutir mais sobre o jogo. E espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa um likezinho, comenta alguma coisa, que é super importante para outras pessoas verem o algoritmo entregar e tudo mais. Vamos ver se daqui pra frente eu faço mais vídeos desse tipo, talvez comentando anime, mangá, que é mais o meu foco. Mas também se aparecer algum joguinho, a gente aparece aí pra trocar uma ideia sobre, trago alguém junto comigo pra não ficar falando sozinho também. E, bom, é isso, é nóis e até a próxima. Falou!